E aí, eu venho aqui hoje, atendendo a pedidos, mostrar como foi o desenvolvimento desse look, que foi um projeto muito legal de fazer, muito desafiador também. Eu tive apenas 5 horas para colorir 2 vídeos da mesma campanha, que é uma marca de produtos de cabelo lá da Inglaterra, Itália, Alemanha, eles também atendem. Foi muito desafiador. Um dos vídeos era esse que eu vou mostrar, tons mais quentes e vivos, e o outro mais frio, um pouquinho menos saturado. Então foram 2 vídeos em 5 horas, acho que atingi um resultado bem satisfatório, o cliente ficou feliz, foi aprovado de primeira, então acho que é isso. E lá no Instagram o pessoal se interessou muito por esse projeto, então eu decidi mostrar as etapas de color e como o projeto foi feito, passo por passo, ok? Eu não vou recolorir ele, eu só vou mostrar os meus nodes, então vamos lá. Deixa eu só fazer uma comparação. Aqui é o meu look, certo? Você pode ver o meu look aqui. Aqui é o vídeo com um LUT de Rec. 709 aplicado. E aqui é o PFE que eu usei, Print Film Emulation. Deixa eu revelar o LUT que foi usado para vocês. É esse aqui, Karma Eastman 2386. O que é um Print Film Emulation? Ele é uma emulação digital do filme analógico. Geralmente, os nativos do DaVinci, a gente vai usar ele em Cineon, ou seja, a gente tem que criar um Color Space Transform e converter nossas imagens, por exemplo, ARRI para Cineon. Essa é uma das técnicas para aplicar esse LUT nativo do Resolve, que é um PFE, certo? Neste caso, o que eu utilizei, ele já é desenhado para ARRI. Então eu não precisei fazer absolutamente nada. Essas imagens, a maioria delas foi gravada em ARRI, em algumas outras imagens em Sony, certo? Então essa imagem foi interpretada como ARRI. Deixa eu voltar, aqui é o Rec. 709. Você pode ver que à primeira vista o Rec. 709 é até mais interessante, né? Mas eu quero manter as características de filme analógico, eu quero manter as características de Eastman. Então esse foi meu ponto de partida, com algumas diferenças dessa versão que eu fiz a fins demonstrativos. Então vamos voltar lá. Aqui é o Noise Reduction que está desativado por enquanto. Vamos começar a nível de grupo. Eu vou desativar tudo isso aqui. E vamos do início. Como eu falei, eu usei meu Print Film Emulation. O resultado já é muito bom. Mas claro que os meus nodes a nível de clipe ainda estão ligados. Então deixa eu desligar isso aqui que a gente vai entrar nisso aqui daqui a pouco. Certo? Então vamos ativar o meu LUT. E eu coloquei um glow. E aqui alguns outros ajustes que a gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco. Vamos voltar a nível de clipe. E vamos começar primeiramente por aqui. Exposição. Vamos node a node. Um ajuste de exposição, deixa eu abrir o scope. Aqui é a exposição, como você pode ver os highlights. Não estava estourado, ainda tínhamos todas as informações, mas estava um pouco alto. Então eu quis fazer um ajuste. Como eu fiz esse ajuste? Temos aqui alguns ajustes básicos aqui na Primers e principalmente em Global. Em Global, a imagem está sendo interpretada como ARRI. Ok, eu estou usando o DaVinci YRGB. ARRI Log C3. Por que eu faço isso? Para nossas ferramentas já interpretarem a imagem de acordo com a câmera usada, no caso ARRI, ok? Vamos lá para o nosso segundo node de balance e pronto. Feito esse node, eu fiz uma espécie de color balance, certo? Não é um color balance 100%, porque eu já estava fazendo de acordo com o meu look desenvolvido aqui no grupo, mas eu vou nele mais a fundo daqui a pouco. Aqui eu utilizo para corrigir a pele. Tá vendo? Uma mudança bem sutil. Deixa eu habilitar esse aqui. Skin Tone Indicator. Como você pode ver, nossa pele estava aqui, indo para o magenta. E eu corrigi ela, deixando ela na nossa linha indicadora, certo? De Skin Tones. Um ajuste bem leve, mas que faz bastante diferença no resultado final. Aqui, Hue, para controlar um pouquinho os verdes.
Aqui uma máscara. Essa máscara, eu criei ela pra gente tirar um pouquinho a atenção daqui, desse lago. Tá vendo como chamava muito a atenção? Mais do que eu gostaria. Nosso olho não vai diretamente para modelo, ele pega tudo isso aqui. Então, usando essa máscara, pronto. O nosso olhar agora é direcionado mais para modelo, ok? O outro, uma vinheta, mesma função. Direcionar nosso olhar mais ainda para o centro da imagem. Aqui um ajuste geral, onde eu adicionei saturação antes, depois, certo? E esse ajuste, mesma coisa, uma outra correçãozinha de leve, removendo um pouco de amarelo. Esse é um look e esse é uma outra versão. A gente pode, acredito que os dois são válidos, mas para a versão final eu fiz esse ajuste. Aqui a gente vai vir daqui a pouco e aqui é o Noise Reduction. Aqui uma série de outros ajustes com máscara. Este foi uma vinheta que eu fiz um Radial Blur. Para desfocar um pouquinho, porque eu acho que tá muita nitidez exagerada aqui nos cantos. Ainda para jogar mais o olhar nela. Highlights não tem nada. E um halation bem leve. Pode ser visto aqui. Principalmente nessa parte aqui, certo? O halation ele foi feito de forma manual. Sem usar plugins ou efeitos nativos do DaVinci. Ok, agora vamos lá, nível de grupo. O que foi feito? Aqui, um LUT aplicado com uma intensidade muito baixa. 0,200, certo? Um Compound Clip. Com alguns ajustes de cor dentro. Aqui o Dehancer eu utilizei. Você pode ver que ele é um ajuste muito sutil, nem é necessário. Já temos um resultado bem interessante, mesmo sem o Dehancer. Eu usei ele com uma opacidade muito fraca, então eu gosto de usar o Dehancer mais para alguns acabamentos, certo? Aqui foi um Fujicolor Pro 400H, mas não é como se estivesse impactando muito. É um ajuste sutil, na realidade talvez poderia ser até feito sem o Dehancer. Aqui outro ajuste bem básico. E aqui também com o Dehancer, um node à parte, dois Dehancers, porque eu quis controlar esse aqui à parte do outro, que ele é o Bloom, que é esses highlights, esses blurs, nos highlights, né? Essa espécie de áurea ao redor dela. Aqui um DCTL, com o intuito de mudar o verde de todo o vídeo. Quando eu utilizo a nível de grupo, a gente está mudando todas as cenas, certo? Então todas as cenas estão sendo afetadas por essas ferramentas. Todas as cenas do projeto. Então esse DCTL, no caso, está afetando todos os meus clips. Certo? Depois uma nitidez. E o meu grão eu não gosto de utilizar a ferramenta nativa do DaVinci. Eu prefiro utilizar grãos externos, escaneados, que eu acredito que atinge um resultado muito mais legal. Deixa eu dar um zoom. Aqui nós temos nossa imagem, deixa eu tirar o grão. O meu Noise Reduction no último node. E eu vou ativar ele, certo? Ele é um grão de 16 mm escaneado. Eu utilizo ele como um overlay na Layer Node, certo? E por último, outro DCTL para ajustar mais ainda os verdes. Eu acho que agregou e deu um toque final muito bacana aqui, certo? Então vou dar um play para a gente visualizar como ficou. O resultado final, o playback é um pouquinho lento por conta do Noise Reduction estar ativado. Agora deixa eu mostrar o nosso log. A gente saiu disso aqui para a conversão Rec 709 e com o Color Grading atingimos esse resultado. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida é só me perguntar. Isso aqui foi só uma análise bem por cima, tem muitos aspectos técnicos que eu poderia entrar,
mas eu vou deixar para fazer isso no futuro. E fiquem de olho que em breve eu vou trazer novidades. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse e outras análises técnicas, ok? Valeu!